Godoy, Tite. Acho um bom nome. E 2 joguinhos agora. Claro que é mais fácil falar agora já com 2 jogos, mas eu quero uma avaliação da sua parte. Acha que é o nome ideal? Acha que vai dar certo do Flamengo? Tite, nome ideal, né? Pra mim, eu acho que não existe mais nome ideal pra a estrutura do Flamengo, que eu falo. Pode ser qualquer um que não vai ser o ideal. Mais próximo do ideal, talvez. Eu acho que o Tite, ele é um agregador. Em algumas vezes, o aspecto dele da gestão ele flerta com esse paizão que esse time reage muito bem a esse nível de gestão. Eu já falei pra vocês que, assim... Os caras gostam muito, né? Gostam muito disso. Eles reagem bem. Nossa, o Thiago Maia ontem já deu uma declaração falando do Tite, que ela é idêntica à declaração que ele dá falando sobre Renato Gaúcho, que vem logo após o Rogério Ceni. Daqui a pouco ele vai fazer a tatuagem do Tite. Sim. Se ele voltar a criar também... O Pedro já falou, ambiente mais leve. Então, assim, eu acho o seguinte, a mudança... Né, o que o Flamengo precisa mudar não é... O técnico, ele acaba sendo ali um resultado de consequência de escolhas onde a origem precisa mudar. É a origem, é a mentalidade. É Landim, é Marcos Braz. O problema tá ali, na mentalidade deles, na estrutura deles. E aí, obviamente, vai passando e chega no treinador. Então não existe mais treinador ideal a eles. Aquilo não existe. Então, assim, o treinador precisa sobreviver. A melhor maneira de sobreviver ali é você entender aquela estrutura e ter algumas questões de personalidade. O Tite, ele cumpre com algumas desses pré-requisitos. É um cara afetivo. Cara, o jogador de futebol, e aí eu falo, abrindo mais... A gente vai puxando alguns ganchos, né? Experiência de assessoria de imprensa. O jogador de futebol, ele precisa ter uma figura paternal dentro do futebol. Se não é o pai, é o técnico. Se não é o técnico, é o empresário. E aí tem algumas pessoas que se aproveitam, inclusive, dessa carência e dessa necessidade do atleta. Ah, mas o cara com 25 anos, Godoy. Irmão, o cara com 25 anos, tem alguns atletas que não sabem nem a senha do banco. Tu acha isso a nível nacional só ou lá fora eu não tive, eu não tive essa experiência internacional. Entendi. Então, assim, eu não sei. Porque aí passa muito pela questão social, né, cara? Cultural também, né? Cultural. E muito do aspecto formação social, do cara, a construção social dele. Como o cara se forma como atleta, né? Então, assim, por exemplo, um gancho rápido. O Bernardinho vai fazer maior sucesso no futebol, o Bernardinho do vôlei. É diferente, a construção social de um atleta do vôlei é completamente diferente da construção social das necessidades de um atleta de futebol. O Bernardinho, às vezes, ele consegue chegar num ponto com um jogador de vôlei que o atleta profissional, talvez, o futebol não ia conseguir chegar. Então, enfim, eu acho que tem isso. E essa figura paternal, essa figura protetora, existe essa necessidade, por mais incrível que possa parecer. E aí a gente traz de formas pejorativas, mas também é a realidade do famoso mimados, não pode ser contrariado, etc. E o Flamengo tem isso, nitidamente tem isso. E o que corrobora com isso, e na minha opinião alimenta, é a gestão. É a gestão do Marcos Braz, né? Daquela questão ele precisa paternalizar aquilo ali porque é um elo de troca, né? Vocês me deram um título, eu conquisto popularidade, eu conquistando popularidade, eu conquistei um cargo na Câmara Municipal, conquistando um cargo na Câmara Municipal, eu consigo privilégios aqui, e assim vai. E você aqui e tal, eu finjo que eu não vejo a sua insatisfação, eu não vejo, né, você ser contrariado, o jogador ficar tocando chuteira. Os jogadores do Flamengo, eles podem fazer o que eles quiserem, cara. Sim. Os grandes. Os pequenos não. Os grandes podem fazer o que eles quiserem. Porque existe um certo constrangimento, cara, já. Até. Então, e aí entra o técnico. E aí, beleza, dentro dessa seara entrou o técnico. O que o técnico tem que fazer? Ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que entender, e eu acho que o Tite tem isso. Ele, já por si só, ele já tem. E eu acho que é um cara... Conhece bobo, né? também os atletas brasileiros. Conhece atleta brasileiro. Reconhece muitos atletas. Foi atleta. E então, aí vem, por exemplo, um cara lá da Europa, um gringo, que não tem uma outra mentalidade. Outra formação. Outra formação. Ignora a construção social desses jogadores. Exatamente. E aí vai conflitar, cara. E aqui nós temos um treinador. O primeiro passo do treinador não é esquema, não é nada. É convencimento. Sim. É a primeira tarefa. Muitos desses treinadores que passaram pelo Flamengo nem chegaram nessa etapa do convencimento. Eles não convenceram ninguém. Não convenceram. E aí não vai funcionar. E o Tite, cara, é fácil. Acho que um tentou, o Vitor. O São Paulo acho que nem tentou. São Paulo acho que nem tentou. E o Vitor acho que pode... Depois eu falei, larguei também. Porque Paulo Souza não conquistou. Eu acho que até o São Paulo ele tentou, mas no jeito dele, né? Sem falar com ninguém. Porque o São Paulo já tem uma questãozinha diferente, né? Da personalidade. Né? Porque aqueles 19 jogos que o Flamengo, tava indo super bem, acho que só tinha uma derrota.
ele tava impondo o jeito de jogar dele ali. Então, assim, é um processo de convencimento, mas não diretamente, né? Chegar assim, Castro. Não é aquele, você né? faça aquilo. Vou correr tal. Era o segundo semestre, né? Era o segundo semestre. Então, as principais competições, até vir lá, até chegar o soco do Pablo no Pedro. Ali. Não, deveria ter caído ali. Ali ele caiu. Sim, ele mas deveria... Para o elenco, sim, né? Caiu, ele caiu. Pro elenco. Ele pro elenco, pro Braz, pro Espinho, mas pro Landim não, esse foi o problema. Ele caiu ali. Acho que poderia ter salvado a temporada ainda. Ali ele caiu. Né? E agora tem um detalhe, né, cara? Acho que 2 jogos até agora, um recorte muito pequeno. Claro, a gente já viu o Flamengo mais sólido, consistente, marcando mais, jogando atrás da linha da bola, jogando sem a bola, que a gente sabe que é muito padrão. Muito padrão Tite, né? A gente sabe disso. Agora me chamou a atenção, não que me chamou a atenção que eu não achava isso antes, mas porque o público mesmo, nosso público que acompanha a gente diariamente nos nossos canais, da leitura de jogo do Tite, né? Eu acho que ele foi bem nos 2 jogos em relação a isso. Foi bem. Ele vencer é fundamental, né? Vencer, fundamental. De qualquer forma, vencer é fundamental. Ele vencer como ele venceu, tendo uma mudança explícita, que aí é qualquer um. O cara que tá no estádio viu, o cara que tá em casa viu, o jogador viu, que passa diretamente a vitória do Flamengo, né? O gol do Flamengo passa diretamente pra modificação dele. Isso é ótimo pra um cara que acaba de chegar. Ele ganha confiança. O treinador precisa de confiança. O treinador precisa convencer. Ele precisa de confiança. Ele precisa de confiança sobre o seu trabalho e ele precisa que os jogadores confiem nele. O Tite tá grandão depois do 1-0. Imagina. O Gerson deve ter falado assim, cara, eu tava lá na direita, vim pra esquerda, no primeiro lance, eu faço o gol, o Gabigol, acabei de entrar, fiz um movimento ali que ele pediu, tal, não sei o quê, tal. E o grupo fala, esse cara, confiança, vamos começar. É assim que é o processo de convencimento e esse elo de confiança. Vencer é importante de qualquer forma. Agora, se o treinador consegue vencer e dar essa coincidência, porque nem sempre... Sabe como poderia ser o gol? Um escanteio depois daquele lance, Fabrício Bruno. Não tem uma interferência direta. Sim. E ele teve até essa sorte de sair um gol após uma mexida e uma interferência e que todo mundo viu. Não ficou algo explícito, né? Tipo, o que aconteceu ali? Não, ali, o cara tava aqui, foi pra cá e fez o gol. Ótimo para início do trabalho. Tinha acontecido contra o Cruzeiro, né? Quando ele inverte ali o Everton Ribeiro com o Gerson e depois sai o gol. Eu acho que ontem ele faz de todas as substituições que ele fez, Godoy, uma para mim foi tática por leitura de jogo dele. Everton Ribeiro no final do jogo no Arrascaeta, fechar o espaço mas lá, né? não para vir no meio, por dentro, para jogar pelo lado, mas ir pro lado. Sim. Porque o Luiz Araújo deixava muito espaço. Tanto é que muita gente achou que o Everton entrou mal, né, no jogo. Eu até brinquei, se fosse na época do jornal, Everton Ribeiro sem nota, porque ele entra pouco, participa ofensivamente do jogo, mas taticamente é o que a gente fala, a gente tá ali para isso, a gente tem que mostrar isso pra galera que não presta atenção nisso. O Piton tava levando muita vantagem, ele e o Peck ali, com o Wesley e o Luiz Araújo. É a principal característica do Piton. Muito cruzamento, né? Aí ele coloca o Everton Ribeiro pra lá, puxa o Luiz Araújo pra dentro, mantém o 4-4-2 sem a bola, mas com o Everton, a partir dali o Piton não cruzou mais, não chegou mais. Cruzou uma bola pra fora da área. Ele chega e cruza a bola, vai lá na lateral, né, do outro lado. Então isso pra mim, essa foi a grande mudança tática pra mim. A primeira, eu acho que ele coloca um pouco, tenta velocidade com o Luiz Araújo, o Vasco dava espaço, né? Você tira o Bruno Henrique, bota o Luiz Araújo, inverte o Gerson de lado. Pra esquerda. E aí sai o gol, ponto pra ele. Mas eu acho que a grande mexida tática dele foi a entrada do Everton Ribeiro naquele momento pra jogar. Se eu tivesse o jogo controlado por ali, ele entraria com o Everton Ribeiro no meio, né, pra poder, no caso do Arrascaeta só, né, poupar. Não, ele bota ele lá pra poder marcar e ele vai bem nessa função. O que é fundamental pro início do trabalho. Você pavimenta o seu início do trabalho com resultado. Ele precisa de resultado. Resultado. E esses resultados vão acontecendo com uma ajuda de mexidas durante o jogo, ele vai ganhando tamanho, ele vai ganhando confiança e os jogadores vão começando a aceitar. Então, quando o Tite, lá na frente, fizer uma modificação, aquela modificação, porque modificação sempre gera desconforto. Desconforto não é bem-vindo, pô. Modificação nunca vai mudar. Alguém vai ficar insatisfeito quando muda, porque alguém tá saindo da zona, né, de conforto. Mas aí vão falar, pô, ele quando muda, as coisas funcionam e tal. Então, assim, eu acho que vai pavimentando muito bem esse início de trabalho, que é fundamental no Flamengo, porque não adianta pensar em 2024, em 2023 não cumprindo, né, com seus deveres, né, esportivos, não conseguindo vencendo. Com ainda esse adendo, né, com essa interferência direta dele, que é o famoso dedo do Tite,
Gerson ontem sentiu o dedo do Tite. Sentiu. Quem sentiu, quem não sentiu, mas Tinha muita gente ontem lá que sentiu também, ali. Você sentiu, Aquela falou, bancada, aquela o dedo bancada. do Tite, mudança tática. Aquela bancada em cima da gente ali, Rodrigo, William, a galera, Fred, Geral sentiu, Fred geral Soares. sentiu. A galera sentiu o dedo. O Fred falou até que ele era grande. Deu uma dedada grande no jogo. Contra o Cruzeiro, o dedo do Tite foi grande, irmão. é importante essa marca, entendeu? É importante essa dedada de vez em quando. É importante.